Tiago. Hoje nós já estaremos no capítulo 4, leremos do verso 1 ao verso 10. Tiago 4, do 1 ao 10. Você pode ficar sentado mesmo. A gente viu a semana passada sobre as duas sabedorias, né? Os dois tipos de sabedorias e qual nós deveríamos nos adequar. E hoje nós vamos falar sobre a submissão a Deus, né? Estar submisso a Deus. Perceber que nós dependemos de Deus, não podemos andar como nós queremos. Aliás, de poder até nós podemos, mas não devemos. E se temos compromisso com Deus, então, aí que precisamos andar na linha com Ele, para que possamos usufruir da sua presença e das maravilhosas bênçãos do Senhor. E diz assim a palavra de Deus: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm, matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Deus eterno, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem caminhado conosco, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós nos colocamos aqui, Deus, agora perante a Tua presença, para Te dizer que ouviremos somente a Tua voz. Nós queremos, ó Deus, calar o nosso coração, calar a nossa mente e perceber que o Senhor está nesse lugar, falando a cada um de nós, Pai. Portanto, nós cremos que o Senhor está aqui, cremos que o Senhor falará conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, que texto! Eu confesso a vocês que em preparar esse sermão, em aprofundar o estudo para hoje à noite, eu percebi como Deus falaria aos nossos corações aqui hoje, irmãos. Que texto maravilhoso, que tipo de instruções Tiago traz para as nossas vidas no dia de hoje. Hoje é um dia que deveria ser marcado em nossos corações, irmãos, pois é um dia que, se nós permitirmos, pela palavra do Senhor, nós seremos transformados. É uma palavra transformadora que tem um poder de modificar o leme do nosso navio. É uma palavra, irmãos, que tem um poder de modificar os nossos pensamentos, de transformar o nosso ser. Basta que cada um de nós permita que isso aconteça. Não somente ouvir a voz de Deus, mas dar ouvidos a essa voz e permitir que esse Senhor Jesus transforme o nosso ser. Amém? Logo dos primeiros versos, do 1 a 3, Tiago vai nos mostrar, irmãos, que nós vivemos algumas guerras. Ele coloca a palavra guerra como uma palavra macro aqui, né? Algo maior, uma luta bem maior do que as pequenas lutas do dia a dia. As guerras aqui, como ele fala de guerra, representam aqui, irmãos, as lutas maiores da nossa vida. São as lutas que realmente nós devemos nos preocupar em vencê-las. Mas ele também vai falar de umas lutas um pouquinho menores, não insignificantes, mas de lutas menores. Veja o verso 1, de onde vêm as guerras e contendas, em algumas versões, e lutas entre vocês. As lutas, nós poderíamos dizer que elas estão entre nós, o irmão contra o outro.
Aí o irmão com problema com o outro, às vezes a luta dentro de casa, dentro do casamento, luta com os filhos, luta no trabalho, luta com a economia, luta no comércio, luta com o vizinho, luta com o comércio em si, sei lá, são as lutas do dia a dia, do convívio. Mas ele nos chama a atenção para algo maior, ele começa dizendo de onde vêm as guerras. E você vai perceber que nesses 10 versículos, Tiago vai deixar claro que essa luta chamada guerra por ele é uma luta maior, e a gente já começa a entender que essas lutas são as maiores, porque essas lutas estão dentro de cada um de nós. São as lutas contra as paixões, são as lutas contra as vontades, são as lutas para controlar as nossas emoções, para controlar o nosso orgulho, para controlar o nosso individualismo, a nossa prepotência, e são essas guerras que Tiago nos chama a atenção para que possamos vencê-las. Amém? Você está entendendo? Diga amém. Não vem das paixões, olha aí, que guerreiam dentro de vocês? Ele termina o verso 1 fazendo uma pergunta: será que tudo isso não vem das paixões que vocês estão guerreando dentro de vocês? Meu irmão, eu gostaria que nesse momento você se imaginasse num campo de batalha. Eu não sei quantos já assistiram um filme de guerra, que vem aquele exército parecendo um formigueiro, aí eles param, aí daqui a pouco vem o outro exército parecendo um formigueiro também, e eles param, e ali é chamado campo de batalha. É aquela área muito aberta, onde fica o exército de um lado, o outro exército do outro, e aí vão os mensageiros, ou às vezes vão os reis mesmo, né, conversar, e eles vendo aqueles cavalos bonitos, e ali eles estão se respeitando, porque a guerra ainda não começou, e eles chegam no campo de batalha, eles tentam negociar. Quando um rei percebe que o exército dele está mais fraco, ele tenta negociar com o outro para não colocar os seus soldados em jogo, o seu reinado em jogo, mas quando não tem conversa, eles voltam para o seu exército, e então eles decretam a guerra, e começa então aquela carnificina, aquela luta terrível. Eu quero que você agora se imagine nesse campo. O campo de batalha, você está de um lado, e agora, meu irmão, do outro lado está o outro exército que está dentro de você. São suas paixões, são os seus desejos, é a vontade da carne que nos toma todos os dias, é o desejo carnal de fazer aquelas coisas, que chega a gente baba quando pensa, que chega a carne e deseja, baba, dá vontade de praticar. Eu gostaria que você se visse agora neste campo de batalha. O que fazer para vencer este exército? O que fazer para vencer este pecado? Essa vontade que está aí dentro, impedindo que você se achegue a Deus, que você se aproxime de Deus. Aliás, Tiago vai falar muito bem disso. Ele diz, olha, se achegue a Deus, verso 8, e Ele se achegará a vós. Mas não conseguiremos nos chegar a Deus se esse outro exército continuar nos vencendo. Se essas vontades continuarem nos dominando, se o pecado, irmãos, continuar ocupando um lugar principal na nossa vida, se os nossos desejos não cederem para a vontade de Deus na nossa vida, nós continuaremos vivendo dias difíceis, sem conseguir avançar com o Senhor, porque nós estamos permitindo que a nossa carne fale mais alto, que a nossa carne esteja à frente, que a nossa carne esteja nos dominando. É o alerta que Tiago está dando. Ei, você aí, cuidado, de onde vêm as guerras entre vocês? As guerras será que elas não estão aí dentro de vocês? Nós falamos a semana passada de uma inveja amarga, você lembra disso? De uma inveja dolorida, de uma inveja salgada, azeda. Será que esse pecado já não está azedando a nossa vida? Já não está causando uma podridão dentro de nós, irmãos? É tempo, irmãos, que Deus tem falado com a sua igreja. Você que nos assiste aí, meu querido, não fique pulando para os outros vídeos abaixo, não. Se mantenha aí no nosso canal, no nosso culto, e perceba o quanto Deus quer transformar você, o quanto Deus quer falar com você nesses dias, através desse texto de Tiago. Permita a transformação da sua vida. Você pode vencer essa guerra. Talvez alguém está dizendo, ei, cai fora daí que esse exército é grande demais. Você está sozinho? Não, você pode vencer esta guerra. Jesus está com você. Um exército de anjos está com você. Jesus venceu a morte, Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele está com você e Ele mesmo prometeu, e eis que eu estou convosco todos os dias
até a consumação dos séculos. Demonstra o comportamento humano por meio aqui, irmãos, de algumas palavras. Você vai perceber no verso 2, um pouco desse exército que está do outro lado. Ele fala, olha, vocês cobiçam coisas que não têm. Olha como ele é duro nas palavras. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Irmãos, o ser humano, ele é insaciável. Você tem noção de quantos litros de água você já tomou na vida? Você já tem noção de quantos quilos de carne você já comeu na vida? Você tem noção de quantos pães você já consumiu na sua vida? Quando a gente olha, às vezes, para o nosso dia, a gente fala, rapaz, que absurdo. Eu botei aquele prato de comida meio-dia, rapaz. Eu comi aqueles 2 pães com ovo de manhã, aquele cuscuz, aquela batata. Como é que coube tudo isso dentro de mim? Pela comida a gente percebe, irmãos, como nós somos insaciáveis na vida. A gente tem um salário, a gente quer 2. A gente ganha 3 mil, a gente quer 5. A gente ganha 10, a gente quer 20. A gente compra um carro, a gente quer o segundo. A gente tem uma casa, a gente quer a melhor. Nós somos insaciáveis. Nós abrimos o guarda-roupa para vir à igreja, escolher a camisa e não acha. E olhe que os homens já falaram muito das mulheres. Hoje eles estão perdidos igual elas. Hoje eles não encontram as camisas para vestirem, porque ele fala, essa não, eu vesti domingo, essa não que eu fui no culto não sei aonde, essa não que eu fui no casamento da Ariane, esse não que eu estava não sei aonde. E ele vai escolhendo, porque ele já vestiu aquela, vestiu a outra. Ou seja, irmãos, ele começa a perder um controle na vida, sabe por quê? Porque, irmãos, por mais que a gente tenha, a gente só precisa de um para viver. Você só tem, quantas roupas você tem? Quantos pares de calçado existe lá na sua casa? Você só veste um par, você só calça um par para vir ao culto. Você só veste um vestido, você só veste uma camisa, uma calça. Você só usa uma máscara. E não importa, irmãos, quantos nós tenhamos em casa. O que eu quero dizer para você é que nós começamos a viver uma vida que ela se torna para nós insignificante. Sabe por quê? Porque por mais que a gente tenha, a gente quer. E isso quer dizer que o ser humano, ele é insaciável. E se ele é insaciável, isso quer dizer, irmãos, que nada nesta vida nos dará um prazer constante. Nada nesta vida nos dará um prazer constante. Ah, pastor, mas tem pessoas na nossa vida que são constantes. O marido, a esposa, os filhos, é verdade, mas eles mudam. Eles passam de fase. Lembra dos seus filhos? Aquele bebezinho que você pegava no colo, que ele brincava, que ele não tinha dentinho, e que ele olhava para você e que ele ria. E que você fazia dele o que você queria. Você botava ele para dormir, você levava para onde queria, você dava banho na hora que você queria, você botava, não, eu vou dormir cedo hoje, botava o bebê para dormir cedo. Naquele momento que você controlava tudo, essas fases passam. Alguém já disse que é lindo ter filhos, é uma pena que eles crescem. Podiam ficar pequenininhos, para a gente continuar botando ele na redoma, fazendo o que a gente queria. Mas eles crescem, eles começam a ter vontade própria, e aí a gente percebe, irmãos, que nada na vida é saciável. A gente vai sentir falta do bebê de novo, e quando ele se tornasse bebê, a gente ia sentir falta que ele ficasse grande de novo, porque a gente perde noite, porque é cansativo, não tem com quem deixar. Ou seja, o ser humano, de tudo e para tudo, ele vai ter reclamações. A vida do homem é insaciável. Por mais que a gente conquiste, a gente quer mais, porque parece que a vida é uma competição. A gente vive para competir. Você já percebeu o que é que realmente nos satisfaz? Até a comida, que a gente chega com fome e come, com pouco tempo a gente já quer comer de novo. Ou seja, irmãos, nada vai nos deixar contente o tempo todo. E aí a gente começa a desempenhar o que está aí no verso 2, a cobiça, a inveja, o querer, e a gente começa a atropelar na vida as coisas mais importantes. A gente deixa de vir ao culto, a gente deixa de celebrar o Senhor, a gente deixa de dedicar tempo para Deus. Por quê? Por quê, pastor? Porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que me virar, eu tenho que comer. Às vezes, irmãos, nós temos já de sobra.
mas tudo é para comer. Será que realmente quando se diz, não, eu tenho que trabalhar para defender o pão, será que realmente é para defender o pão? O pão está caro, verdade, mas não precisa de tanto para defender o pão. O que Tiago está chamando a atenção, irmãos, é para uma vida que, se nós não nos vigiarmos, pode se tornar uma vida descontrolada e uma vida que será vivida e não percebida e já já chegará ao seu fim e a gente vai olhar para trás e não vai ter construído nada na história. Olhe para a sua vida, meu querido e minha querida irmã. Olhe para o que você tem construído que realmente valerá a pena. Se você saísse daqui hoje, o que você deixaria de legado, o que você deixaria para a herança? Não trabalhe apenas pelo pão, não trabalhe apenas pelo bem material, mas trabalhe por aquilo que você vai deixar para os seus filhos como legado, como exemplo. Pais que partem e deixam exemplos para os filhos, e eles reconhecem. Não deixaram dinheiro, não deixaram posses, não deixaram bens, mas deixaram educação, me deixaram exemplo para eu viver e viver bem na sociedade. Amém? E aí ele diz, vocês vivem a lutar e a fazer guerra. Quando nós não temos com que brigar, quando nós não temos motivos para a gente discutir, para a gente discordar, a gente inventa. A gente cria A gente começa a pegar as situações e criar problemas. Por quê? Porque o ser humano ele começa a se acostumar com as guerras, se acostumar com as lutas. E agora a gente vai perceber que esta vida dissoluta, que esta vida, irmãos, de busca insaciável, ela vai também desaguar nas nossas orações. As nossas orações começam a não ser ouvidas. Olha o que está aí a partir dos versos 3, finalzinho do verso 2. Ele diz, olha, não tem porque não pedem. Por que não pedem? Simplesmente porque não falam com Deus para pedir? Não, porque ao invés de pedir, a gente vai buscar. Quando nós dissemos que dependemos de Deus, irmãos, isso tem que ser notório. Isso tem que ser percebido por nós. Nós não devemos defender a unhas e dentes, passar por cima de um e do outro para obter determinadas coisas na vida. Se nós cremos num Deus que provê todas as coisas, como nós cantamos aqui, Ele proverá. Se nós cremos num Deus que não deixará faltar nada na nossa casa, Ele proverá. Se você crê num Deus, meu irmão, que vai te dar teu noivo, tua noiva, creia, Ele proverá. Se você crê que Deus vai te dar o teu filho ou a tua filha, acredite, Deus proverá. Deus fará acontecer. O pão da nossa mesa é Ele quem coloca. A alegria do dia é Ele quem dá. O sol, o dia para trabalharmos é Ele que nos dá. Ele proverá. E quando oramos confiantes no Senhor, aí nós aprendemos a orar. Veja que ele diz, vocês vivem a lutar e fazer guerras, não tem porque não pedem. E quando pedem, não recebem, porque vocês pedem por motivos errados para gastar em vossos prazeres. Irmãos, ocupar um tempo de oração para pedir errado, misericórdia. Tiago está nos despertando para a gente aprender a pedir. Sabe? Para a gente olhar para as coisas do alto, para a gente olhar para as coisas de Deus, pedir um coração benevolente, um coração perdoador, um coração misericordioso, um coração amoroso. Essa deve ser a nossa petição. Eu acho, irmãos, que Deus ficaria muito mais feliz se nós nos ajoelharmos diante dele e dizer, Senhor, transforma a minha vida, Deus. Tira esse prazer terrível pelo pecado. Já pensou? Oh Deus, eu estou aqui hoje para te pedir que o Senhor tire do meu coração esse ódio, esse coração duro, essa vontade de errar, essa vontade de bater no meu marido, essa vontade de espancar este miserável. Deus, me ajuda, me dá condições para eu olhar para ele e amar. Pensa aí, irmãos, que diferença seria essa petição diante de Deus? Mas o que a gente faz é só pedir a Deus cura, dinheiro, emprego, bens materiais, não é assim? Condições. Deus, me dá um emprego melhor, me dá um carro melhor, que esse está um calor que eu não aguento.
Me dá um carro que esse carro não está prestando. Me dá uma casa melhor, sabe? Essas orações, irmãos, de coisas que vão apenas nos ajudar nesses prazeres terrenos. Como seriam as orações daqueles que querem casar, que querem construir uma família? Deus, me dá um homem lindo, dos olhos verdes, sem barriga, tanquinha assim, igual aquela do pastor ali, Pai. Dá, Deus, um homem, sabe, que tenha condições, que tenha dinheiro, seja rico, para a gente não ter problema. Será que são esses os critérios? Será que não seria dizer, Deus, me dá um homem um homem de Deus, um homem que vai olhar para mim e vai me amar como Cristo amou a igreja. Me dá, Deus, um homem que cuide de mim, que me proteja, que me dê valor, que me honre, que me respeite. Um homem que ande em teus retos caminhos. Eu só estou usando esse comparativo, irmãos, para a gente entender como é orar pela nossa vida e orar por essas áreas principais que nós tanto desejamos. Por isso que Tiago está dizendo, olha, vocês não têm porque vocês não sabem pedir. Quando vocês pedem, quando vocês fazem uma campanha de oração, quando vocês entram num propósito, num processo de oração com Deus, vocês pedem coisas para os seus próprios prazeres. Meu irmão, as coisas do mundo a gente pode conquistar. Se você decidir hoje ser um empresário, você vai ser. Você vai se especializar, você vai tomar um curso, você vai começar a ver alguns vídeos aí do YouTube, como é que você administra uma empresa, um negócio. Você vai pegar qualquer dinheiro, começar a investir e vai ser um empresário. Se você desejar passar num concurso público, você vai passar. Porque você vai começar a estudar, você vai buscar, você vai lutar por isso, vai dedicar tempo de estudo e vai chegar lá. Agora, irmão, um coração de adorador, um coração transformado por Deus, homem espiritual, você só alcança no ser espiritual, só em Jesus. Por isso que ele está dizendo, olha, não peça por esses prazeres, peça diferente. E aí vocês vão perceber que no verso 4, ele tem uma palavra aí que ele chama de adúlteros, né? Ele está lendo, irmãos, isso aqui para aquele povo, para aquelas tribos que estavam dispersas, e ele está chamando de adúltero. Quando a gente pensa em adultério, irmãos, a gente pensa logo numa relação conjugal, né? Onde o homem trai a mulher, ou onde a mulher trai o homem. Mas o adultério é um adicional a algo que não deveria ter. A gasolina é para ter lá X% de gasolina. Aí um posto vai e coloca mais do que esse percentual. O que é isso? Adultério. Está adulterando a gasolina. Você vai tomar café lá na casa do pastor. Aí você diz, rapaz, esse irmão come demais. Você mete água no feijão, mete água no café. Você está adulterando o café. E o café fica ruim, fica ralo, não presta. Isso é adultério. E aí quando a gente olha para esses exemplos, a nossa mente se abre para a gente entender o seguinte. Olha o que está no 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Aqui, irmãos, é uma alusão à relação de Deus com a igreja. Aí sim eu volto ao primeiro ponto. Uma alusão ao homem e à mulher, quando o homem adultera, quando ele coloca uma outra relação no seu casamento. E nós, às vezes, fazemos a mesma coisa com Deus. Porque na relação com Deus, é eu e Deus, Deus e eu. Eu não posso colocar outras coisas. E quando eu acrescento outras relações à minha relação com Deus, eu passo a ser adúltero. Eu passo a adulterar a minha relação com Deus. E aqui está, irmãos, o segredo da coisa. Você quer ser amigo de Deus, você precisa se tornar inimigo do mundo. E eu quero parar um pouco para pensar nisso, irmãos, porque este mundo aqui não é o universo. O universo é esse cosmo que nós vivemos. Não é disso que a palavra está falando. Quero também pensar com você que este mundo que a palavra está dizendo não é a humanidade, não é. Porque Jesus nos chamou para relações uns com os outros, discipular pessoas e trazê-las para os pés dele. Então esse mundo não está dizendo que é o universo, o cosmo, também não é o mundo humano, não são as pessoas. Esse mundo que a palavra está dizendo, irmãos, são as coisas que nos afastam de Deus. São as coisas mundanas, é a sujeira do mundo, é a sujeira do pecado que pode nos distanciar de Deus. Quantas pessoas, irmãos,
olham para Jesus, quantas pessoas ouvem a palavra de Deus, quantas pessoas querem seguir a Jesus, mas não se entregam a Jesus porque ela prefere continuar apegada à sua vontade, às coisas da carne. Ela é incapaz de abrir mão disso, daquilo e daquilo lá. E alguns não têm vergonha. Eles dizem: pastor, bem que eu gostaria de servir a Deus, mas eu não aguento ver uma festa. Eu não aguento ver uma latinha bater. E é só pela festa? Não. Quando a lata bate, meu irmão, vem a bebida. Quando a lata bate e vem a bebida, vem o adultério, vem a promiscuidade, não é assim? Vem tudo que não presta, irmãos. É um ambiente onde um puxa o outro. E alguém pode ir até decidido apenas ouvir a música, mas não ouvir a música, ele começa a balançar a perna. Ele começa a se balançar, e alguém chega: tá bom, né, vamos dançar agora, e começa a dançar, e dali começa a engrenar outras coisas. E quando ele percebe, é de manhã, ou então ele já está no cartório, no divórcio. Então, ou você é amigo de Deus, ou você é amigo das coisas do mundo. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Irmãos, que coisa linda isso aqui. Tem até uma canção traduzida, né, do Diante do Trono, que ela canta bem essa frase, né? Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, né? Ter ciúmes. Pastor, mas esse negócio aqui é estranho. Quer dizer que Deus tem ciúme? Irmãos, tem. Não é aquele ciúme exacerbado, sabe? Não é aquele ciúme descontrolado, destruidor. Porque tem gente que pensa que aquele sentimento que você tem, que você controla, você está onde? Com quem? Fala, bota aí para ver se você está aí mesmo. Quero ouvir. Tem gente que pensa que isso é só ciúme. É ciúme, ele que gosta. É um ciúme, fica monitorando. Não, isso se chama possessão. Ciúme é diferente, irmãos. Ciúme tem a ver com cuidado. Ciúmar tem a ver com zelo. Ciúmar tem a ver com um olhar de zelo. Dizer, calma, peraí, deixa eu tiro. Porque sabe como é, né? Tem um valor para mim isso aqui, sabe? Eu tenho medo de... É esse ciúme. Deus tem esse zelo por você. Deus tem esse zelo pela minha vida, irmãos. Não é ciúme de estar controlando o passo, que Deus não controla ninguém. Aliás, relação de amor não tem a ver com domínio. Se tem alguém te controlando e dizendo que te ama, está mentindo, ele está te possuindo. Ele está possuindo você como homem, como mulher, possuindo você como amigo, possuindo você como irmão. Ele não está te amando, ele está te possuindo, porque quem ama, confia. Pastor, que conversa é essa? Confia. Se o outro trai a confiança, é outra história. Mas quem ama confia, quem ama acredita, quem ama investe. Mas quem ama tem ciúme, tem amor, tem zelo. Quando a gente quebra essa palavra e entende que ciúme não é esse monitoramento, não é essa possessão desacerbada, a gente vai entender então que ciúme é cuidado, é zelo, é amor. E Deus me ama, irmãos. Deus tem amor por mim, Deus tem amor por você, Deus tem ciúme e Ele cuida de você. E quando você está no mundo, entrega aos seus prazeres, Ele fica enciumado. Ele diz: não, esse é meu. Essa aí é minha, essa já me confessou, ela já pertence a mim, eu quero de volta, ela está em perigo. Não dá para confessar Jesus, igreja, e continuarmos numa relação de adultério. O verso 6 traz um verso que está lá em Provérbios 3, 34, e ele diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Aqui, irmãos, a palavra a partir do verso 6, ela vai pender então para a humildade, não somente de olhar para Deus, não somente de olhar para as coisas do alto, mas a partir do 6 vai ser uma palavra que vai nos levar a um processo de humildade com Deus. E eu repito, humilhar-se diante de Deus, irmãos, não é estar subserviente a Ele, forçado a servi-lo, não é isso. Submeter-se a Deus é submeter-se à sua vontade. A vontade de Deus é o melhor para você. E quando eu me submeto a esta vontade, eu estou permitindo que Deus haja na minha vida conforme o querer dele. Mas se eu não me submeto, a coisa não funciona. Tudo para a vida é necessário um querer nosso.
É necessário um posicionamento de querer, de vontade nossa. Se a gente não se dá, a coisa não acontece. Às vezes você está há anos na igreja, mas Deus nunca falou com você. Como é isso, pastor? Eu já ouvi tanto. Você já ouviu muitos sermões, você já ouviu texto, você lê Bíblia, você até diz que ora, mas Deus nunca falou com você. Porque você está distante do Senhor, você ainda não permitiu se submeter a Ele. Eu conversava essa semana com um grande amigo, e eu dizia isso para ele, eu falei, olha, você é uma pessoa que entende da palavra, você conhece de Deus, você já ouviu falar muito de Jesus, mas você precisa se relacionar com Jesus. É diferente, irmãos. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, irmãos, o exemplo de Jó. Jó era um homem fiel, Jó era um homem admirável, Jó era um homem temente, tanto era, meu irmão, que Satanás está lá, e Satanás, num papo com Deus, Deus diz, e aí, como é que está aí, Lúcifer? E ele, tudo bem, tá. Vem de onde? Aí ele disse, estou vindo da terra. Estava dando uns rolê lá, em Araci, em outros cantos. Viu Jó? Deus disse para Satanás, você viu Jó? Vi, está lá, também, tu dá tudo a ele. Tu dá tudo, ele é rico. Tem uma família enorme, cheia de filhos. Irmãos, e ter filhos naquela época então, hein? Era sinal de riqueza. Era sinal de prosperidade, era sinal de você dar sequência à sua geração sem problemas. Tu deu tudo a ele, como é que ele não vai te adorar? Como é que ele não vai ser íntegro? Tu tira para tu ver as coisas dele. Aí Deus disse, como é, rapaz, não me desafie. Não, desafio, eu tiro para você ver. Pois é, então vá, pode tirar tudo dele. E você vai ver a integridade do meu servo. Irmãos, a gente está falando de uma conversa de Deus e de Satanás. E Deus desafiando a Satanás a tirar tudo de um homem, porque ele confiava e sabia da integridade daquele homem. Mas lá na frente você vai perceber que este homem, mesmo sendo íntegro e confiável, ou que depositava toda a sua confiança a Deus, este homem só tinha relação com Deus de ouvir falar. Depois ele diz isso mesmo, ele fala, é verdade. Senhor, Jó diz isso, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora é de contigo andar. Mas o que eu lhe chamo a atenção para entender é que Deus tem esse papo com Satanás no momento em que Jó ainda o conhecia de ouvir falar. Imagina a fé de Jó depois que ele começou a andar com Deus. Meu irmão, tem essas situações no meio da gente. Tem pessoas que apenas vêm ao culto e ouvem falar de Deus. Tem pessoas que estão lendo a Bíblia e estão apenas ouvindo falar de Deus. Olha, Deus agiu na vida de fulano, Deus agiu na vida de Cicrano, Deus agiu na vida do pastor Edson, Deus agiu na vida da Adriana, Deus agiu na vida do Cosme, Deus agiu na vida do Zito, Deus agiu na vida de Quilian. Pergunte para você, quando Deus agiu na minha vida, irmãos? Se você não tiver resposta, eu lamento em lhe dizer, mas você tem andado com Deus apenas de ouvir falar. Se de repente você chegou a essa conclusão agora, talvez seja a hora de você começar a andar com Deus, ter relacionamento com Deus, sofrer com Deus. Meu irmão, o crente está aqui para sofrer. Não pense que a gente está aqui para viver em mar de rosa, não. Mil maravilha vai ser no céu, e eu creio nisso. Mas aqui é sofrimento, irmãos. Aqui vai ter gente lhe invejando, aqui vai ter gente lhe perseguindo, aqui vai ter gente com orgulho contra você, aqui vai ter perseguições, sofrimento, mas Jesus está conosco. Passaremos por tudo isso e viveremos as mil maravilhas com Ele nos céus, para a glória dEle. Eu quero trazer algo para você aqui, irmãos, interessante, muito interessante nesse texto. É só para a gente fechar, que o tempo já está estourado. Até relógio já botaram ali para mim na frente. Beleza. Converter-se a Deus significa, irmãos, rechaçar o inimigo. Andar com Deus significa, irmãos, enfrentar as nossas vontades, sabe? Enfrentar os nossos desejos. Eu quero ler a partir do verso 7, ó. Portanto, submetam-se a Deus. Olha aí. Resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm uma mente dividida, purifiquem o coração. Olha que coisa, irmãos, preste atenção nisso, ó. Entristeçam-se. Olha o que ele está falando. Olha o que ele diz mais, lamentem-se. Ô, louco, pastor. Chorem. Olha o que ele diz agora, troquem o riso por lamento.
e a alegria por tristeza. Você prestou atenção nisso? Troque a alegria por tristeza. Troque o prazer pelo sofrimento. Troque o comodismo, irmãos, pela busca. Troque o sono pela oração. Troque os desejos carnais. E enfrente as suas lutas e sirva ao Senhor. Sem medo, irmãos. Porque valerá a pena. Agora eu quero que você pense comigo como Jesus agiu. E para a gente entender bem isso aqui, eu queria que você fosse lá, bota o dedo aí em Tiago e dá um pulinho lá em João. Para você entender como Jesus agiu. João capítulo 5. Jesus se mostrou para as pessoas o que ele era e depois ele sofreu, irmãos, na cruz. E aliás, até hoje ele sofre a negação. Até hoje ele sofre, ele é zombado até o dia de hoje. Mas olha o que está aí, João capítulo 5, verso 19. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Agora o verso 24: eu lhes asseguro, Jesus está dizendo dele mesmo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, quem é? O Pai, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Verso 31 agora: se testifico acerca de mim mesmo, olha bem o que é que Jesus quer dizer, o meu testemunho não é válido. Há outro que testifica em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Agora vamos para o verso 36. Eu tenho um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Agora vamos para o capítulo 6, verso 29. Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, crer naquele que ele enviou. Amém? Verso 41 do capítulo 6. Com isso os judeus começaram a criticar a Jesus, porque Jesus disse o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. Olha as afirmações de Jesus. Verso 51, não terminou aí não. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Verso agora 24 do capítulo 8. Para a gente fechar aqui, 8:24. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. Olha, irmãos, que coisa. Não, eu não sou isso, eu não sou aquilo, não. Se vocês não crerem que eu sou, de fato morrerão em seus pecados. Eu trouxe esses versículos para a gente perceber o quanto Jesus testemunhou dele mesmo. Quantas vezes Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida, olha, eu sou a ressurreição e a vida, olha, eu sou o perdão para os vossos pecados, olha, eu sou a esperança para a vida de vocês, venham, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, me sigam, eu sou filho de Deus, nada vai acontecer comigo se o meu Pai não permitir. Ei, quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, eu sou, aquele que não crê que eu sou, morrerá em seus pecados. Depois de Jesus dizer tudo isso, Jesus provou tudo isso. Jesus passou 3 anos e meio provando o que ele estava dizendo. Ele era o pão. Ele multiplicou o pão 2 vezes, não foi? Simbologia apenas. Para que as pessoas se despertassem. Que ele multiplicava pão material, imagine o pão espiritual. Quem se entregou a Cristo, irmãos, não tem fome. Quem se entrega a Cristo não tem sede. Nós somos saciados em Cristo Jesus. Jesus provou isso, irmãos, quando ele disse que era a cura, quando ele disse que era a vida. Ele ressuscitou Lázaro, ele curou vidas, ele curou mulher com fluxo de sangue, ele ressuscitou homens, Jesus expulsou demônios. Ele demonstrou o tempo todo que o que ele dizia era verdade, porque ele estava provando quem ele era. Aí 3 coisas agora para a gente fechar. Bom, ele disse quem ele era. A profecia já dizia quem ele era, Isaías, todos os profetas já diziam quem ele era, Davi então. Jesus disse quem ele era. João Batista, meu Deus do céu.
João Batista vinha batizando no deserto. Batizava, e daqui a pouco Jesus aparece, e João diz, aí ó, ali, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, o último dos profetas, o que fez a transição, deu testemunho de Jesus. Aí eu quero chamar você para a atenção aqui, irmãos, olha que coisa interessante. No início do ministério de Jesus, Jesus estava jejuando. Quando Jesus terminou o seu jejum, quem é que aparece a Jesus? Satanás. Satanás aparece a Jesus e ele vem com uma conversinha mole. Uma conversinha, arrudeando, sabe para quê? Para tentar Jesus e para mostrar a Jesus que ele tinha tudo aquilo que daria prazer ao ser humano. Olha lá o capítulo 4 de Mateus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, o tentador aproximou-se dele e disse o quê? Se és o Filho de Deus. O que é isso? Dúvida. Só que esta dúvida não é para quem está perguntando. Essa dúvida é para colocar naquele que responderia. Você está entendendo, irmãos? A dúvida não é de quem está perguntando aí, pastor. O diabo. Você acha que o diabo não sabia quem era aquele, não? Quem era o Emanuel? Você acha que o diabo não sabia que a profecia estava se cumprindo em Jesus? Mas ele vai tentar Jesus para colocar tudo a perder. Ele diz, olha, se você é o Filho de Deus, bom, eu acho que você não, viu? Mas se você é o Filho de Deus, manda que estas pedras aí se transformem em pão. Aí Jesus diz, olha, nem só de pão viverá o homem. Amém? Aí o diabo leva ele lá na cidade santa, Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e disse o quê? Se és, olha a palavra da serpente maligna, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, porque está escrito, aí ele usa a Bíblia, né? Dará ordem a seus anjos, tal. Jesus diz o quê? Também está escrito, não ponha à prova o Senhor, teu Deus. Depois ele leva Jesus para um monte mais alto, né? E mostra todos os reinos do mundo, e ele diz, tudo te darei se prostrado me adorares. O diabo tenta colocar Jesus em dúvida de quem ele é. E dizer, você está com dúvida de quem você é, sai fora desse negócio. Eu tenho coisas melhores para você. Eu tenho humanidade para entregar. Eu tenho um pão para você comer, rapaz. Eu tenho reinos. Eu tenho poder para você. Aí, tudo isso é meu. Tudo isso aí é meu aí, eu vou te dar tudo isso. Será que você realmente é filho de Deus? Quantas vezes, irmãos, a nossa cabeça fica assim? Será que Deus me ama, pastor? Será que realmente eu sou alcançado por esta graça? Esse é o maior problema que pode haver dentro de nós, irmãos. Porque a dúvida de quem nós somos pode nos destruir. Porque se temos certeza que somos de Deus, nós somos herdeiros com Cristo, somos o dono de tudo, irmãos, porque Jesus nos recebeu como irmão, Deus nos adotou como filho e nos tornou co-herdeiros com Cristo, amém? Então, se temos tudo em Deus, não precisamos de mais nada. Aí eu quero só fechar pensando com o seguinte com você, isso aqui está no início do ministério de Jesus, ele ora, vem ser tentado. Aí o que é que acontece agora? Eu quero trazer para você, final do ministério de Jesus na terra. Jesus está onde? Na cruz. Tem quantos ladrões com ele? Do lado? 2. Aí um diz o que para ele? Se tu és o Filho de Deus, desce daí, rapaz. Salva-te a ti mesmo e salva nós. Aí o outro diz o quê? Feliz. A gente está aqui porque a gente merece. Esse aí não tem pecado nenhum para estar aqui, não. Jesus, eu vou te pedir um favor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Que momento lindo, irmãos. Momento do início do ministério de Jesus, o diabo dizendo, se tu és o filho. Momento final do ministério de Jesus, o diabo dizendo, se tu és o filho. Tentando colocar dúvida na cabeça de Jesus, irmãos. E talvez um momento tão difícil, igreja, você já pensou? Um momento de dor. Jesus disse o que antes de tudo isso acontecer na cruz? Deus meu, por que me desamparaste? E o diabo, agora eu pego, no finalzinho eu dou uma nele. No finalzinho eu dou uma rasteira, derrubo ele da cruz.
porque não acabou ainda. Ele sofreu, a lança transpassou, ou transpassaria, né? Pós-morte. Ele sofreu, ele foi abatido, ele foi humilhado, mas ele ainda não apagou. E só vale quando ele morrer. Isso me diz algo, igreja, já disse para você isso? Isso me diz algo. O diabo não vai nos deixar em paz até o nosso último suspiro. Enquanto tivermos vida, enquanto estivermos proclamando Jesus, enquanto estivermos testemunhando de Jesus, ele vai tentar colocar na nossa cabeça a seguinte dúvida: você realmente é filho de Deus? Se tu és o filho, por que tu sofre? Olha a voz do diabo, ó. É muito mais feia do que a minha, viu? Ele diz assim: se tu és o filho, por que teu marido te humilha? Se tu és o filho de Deus, por que está faltando o dinheiro para você pagar suas contas? Se tu és o filho de Deus, por que aconteceu aquele acidente com você? Se tu és o filho de Deus, por que você está vivendo esses momentos turbulentos com seus filhos? Se tu és o filho de Deus, por que essa doença está te atormentando? Se tu és o filho de Deus, por que você está sofrendo? Pegou, irmãos, a ideia? Pegou? Depois que o diabo tenta botar pelo último suspiro de Jesus tudo a perder, Jesus salva uma vida. Jesus salva uma vida, igreja. Isso quer nos dizer o seguinte: todas as vezes que Satanás tentar nos colocar em xeque, reaja. Aí agora vem um texto para a gente fechar. Reaja como, pastor? Reaja com esse versículo aí, irmãos, ó. Verso 7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos, verso 10, perante a presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Todas as vezes que a dúvida chegar, meu irmão, se você é filho, todas as vezes que alguém tentar colocar no seu coração que você não é filho, que você não está na mesa de Deus, repreenda, em nome de Jesus. Resista, porque é voz do maligno, e ele fugirá de você, e Cristo te exaltará.